tudo bem? Este é o nosso primeiro episódio de O Fichamento. Nesse episódio, vamos explorar as ideias centrais do livro A Cultura da Participação, Criatividade e Generosidade no Mundo Conectado, de Clay Shirky. A nossa missão aqui é entender um conceito que ele batizou de excedente cognitivo. Parece um termo meio complicado, né? Mas a ideia é bem simples e revela algo impressionante sobre como a internet mudou o mundo. E para chegar lá, vamos começar num lugar bem inesperado. Uma Londres do século XVIII, completamente encharcada de gin. Então, vamos voltar um pouco no tempo. Imagina a cena. Londres, por volta de 1720, a Revolução Industrial está começando e as cidades estão inchando com gente vindo do campo. Mas essa vida nova era muito dura, desorientadora, e no meio desse caos surge uma solução barata e potente, o gin. O autor descreve um cenário que, olha, parece saído de um filme. Ele fala que a cidade estava ocupada ficando bêbada. Tinha gente vendendo em carrocinhas. Para quem era mais pobre, vendiam até trapos ensopados na bebida. E existiam pensões que alugavam um saco de dormir por algumas horas só para a pessoa se recuperar. É uma imagem muito forte. É uma imagem poderosa, porque ilustra perfeitamente o argumento dele. A gin-mania não era um problema de alcoolismo isolado. Era um sintoma. Era a reação de uma sociedade inteira a uma transformação gigantesca. Pensa bem, todas as regras da vida rural, os laços comunitários, os ritmos de trabalho, tudo isso foi destruído. E a cidade ainda não tinha criado novas estruturas para colocar no lugar. As pessoas estavam, assim, literalmente perdidas. O gin preenchia esse vazio. Era um anestésico social. E o governo tentou resolver na base da força, né? Proibindo. Sim, foi um fracasso retumbante. O parlamento aprovou uma lei atrás da outra, tentando controlar a produção, a venda, mas nada funcionava. Porque eles estavam atacando a consequência e não a causa. O que de fato acabou com a crise do gin não foi a proibição. Foi a própria sociedade se reorganizando. Aos poucos foram surgindo novas formas de organização social que deram um novo sentido para aquela vida urbana. Grupos de ajuda mútua, os primeiros partidos políticos, cafés. A cidade aprendeu a usar a sua nova densidade como uma vantagem e não mais como uma crise. Ok, essa história da gin-mania é fascinante, mas qual é a conexão com a gente? A grande sacada do Shirky é dizer que nós, no século XX, vivemos algo muito parecido. Ele argumenta que a nossa geração também passou por uma transição social gigante e teve o seu próprio gin. Um gin bem mais doméstico que ficava na sala de estar, a televisão. É uma analogia muito perspicaz. Depois da Segunda Guerra Mundial, aconteceu algo inédito na história da humanidade, especialmente no mundo desenvolvido. Pela primeira vez, uma população inteira, com mais educação, mais dinheiro e mais tempo de vida, ganhou um volume colossal de tempo livre. As jornadas de trabalho diminuíram, a expectativa de vida aumentou, de repente a sociedade tinha um recurso novo e abundante nas mãos, na casa de trilhões de horas por ano, globalmente. E ninguém sabia o que fazer com esse tempo todo. Ninguém. Não havia um plano, era um território inexplorado, e a televisão, que também era uma tecnologia nova, chegou para preencher esse vazio de forma perfeita. Assistir TV se tornou atividade padrão para o tempo livre. O Shirky brinca que virou quase um emprego de meio período para a população. Assim como o gin foi uma resposta à desorientação da urbanização, a TV foi uma resposta a uma nova desorientação. A da vida nos subúrbios, do enfraquecimento dos laços de vizinhança, era uma forma de ocupar o tempo. E aí que a gente chega na ideia central do livro, esse tal de excedente cognitivo. A história de como o Shirky chegou nesse termo é ótima. Ele conta que estava conversando com uma produtora de televisão sobre projetos colaborativos na internet, tipo a Wikipédia. E a produtora, com um ar de cansaço, perguntou para ele, mas onde as pessoas encontram tempo para fazer tudo isso? Uma pergunta que revela tudo sobre a mentalidade daquela era, né? Totalmente. E a resposta dele foi na mosca. Ninguém que trabalha na televisão tem o direito de fazer essa pergunta, porque a resposta estava ali o tempo todo.
O excedente cognitivo é exatamente isso, a soma de todo esse tempo livre que a população educada do mundo tem, e que por décadas foi quase que inteiramente consumido pela televisão. Os números que ele apresenta para ilustrar isso são de cair o queixo. São números que mudam a nossa perspectiva sobre a escala das coisas. Ele calcula que a criação de toda a Wikipédia em todos os idiomas, desde o início, consumiu cerca de 100 milhões de horas de pensamento humano. 100 milhões de horas. Parece um número astronômico, certo? Parece um feito civilizacional. Pois é. Só que aí ele coloca o outro lado da moeda. Os americanos sozinhos assistem a 200 bilhões de horas de televisão por ano. 200 bilhões. A conta que ele faz é que esse tempo seria suficiente para construir 2.000 Wikipédias todos os anos. Para ser ainda mais específica, ele diz que só o tempo que os americanos gastam vendo comerciais em um único fim de semana já daria para construir uma Wikipédia inteira do zero. E esse número é de mais de uma década atrás. Imagina hoje, com a era do streaming, onde maratonar séries é a norma, o ponto do Shirky, que é genial, é que a gente tende a olhar para a Wikipédia e pensar: uau, que milagre da colaboração. Ele vira a mesa e diz: não, a Wikipédia não é um milagre. A Wikipédia é minúscula. O que é gigantesco, o verdadeiro espanto, é o tamanho do nosso tempo coletivo que era direcionado para o consumo passivo. O fato surpreendente não é que conseguimos criar a Wikipédia, é que só criamos uma, com todo esse potencial. Ok, então, o tempo existe, o potencial existe, e com a internet, as ferramentas para usar esse tempo de forma criativa também passaram a existir. Mas aí vem a grande questão: por quê? Por que as pessoas fazem isso? Por que alguém dedica horas do fim de semana para editar um artigo na Wikipedia ou para criar um vídeo ensinando a consertar algo de graça? Eu confesso que a crítica que outros autores fizeram na época sobre isso ser uma divisão digital messieira faz um certo sentido à primeira vista. Parece que estamos trabalhando de graça para as grandes plataformas. Essa é uma visão que só olha para um tipo de recompensa, a financeira. O Shirky argumenta que essa crítica ignora o que realmente move as pessoas na maior parte do tempo. Ele faz uma distinção importante entre motivações extrínsecas e intrínsecas. As extrínsecas são as que vêm de fora: dinheiro, prêmios, reconhecimento formal. O salário no fim do mês. Isso, mas a maior parte da nossa vida não é guiada por isso. É guiada por motivações intrínsecas, que vêm de dentro. E ele destaca algumas. O sentimento de autonomia, que é o prazer de fazer algo por conta própria, do seu jeito. O de competência, a satisfação de ser bom em algo e de aprimorar uma habilidade. O de conexão, que é a sensação de fazer parte de um grupo que compartilha dos seus interesses. E, por fim, o de generosidade, que é o simples prazer de compartilhar ou de criar algo útil para os outros. Então, quando alguém edita o Wikipédia, não está trabalhando de graça. Está sendo pago com um sentimento de competência ou generosidade. Perfeitamente. Um amador não é só um profissional que não recebe. As motivações são fundamentalmente diferentes. O objetivo não é o salário, é a conexão, a expressão, a realização pessoal. A plataforma, seja YouTube ou Wikipedia, pode até ganhar dinheiro, mas o valor que o usuário recebe em troca não é financeiro, é social e psicológico. Isso nos ajuda a entender melhor o domínio da TV. O Shirky cita a hipótese da subrogação social. Assistir TV, mesmo sendo uma atividade solitária, nos dá uma sensação de companhia. Nós nos conectamos com os personagens. É um substituto para a conexão social. A participação online, por outro lado, oferece uma conexão real, não apenas um substituto. É a diferença entre observar a festa pela janela e entrar para dançar. Certo. Mas nem toda essa criação que emerge desse excedente é igual. Um meme de gatinho não tem o mesmo impacto que um software que ajuda a monitorar eleições. E o Shirky organiza isso de um jeito bem interessante, numa espécie de escala de valor, com 4 níveis. É um modelo útil para a gente não colocar tudo no mesmo saco. A base de tudo é o que ele chama de valor pessoal. É quando você cria algo para si mesmo. Tira uma foto e guarda, escreve um poema e não mostra para ninguém. A motivação é a satisfação da criação. O próximo degrau seria o valor comum.
É quando a gente começa a compartilhar, mas dentro de uma comunidade específica. A foto que eu tirei, eu posto num grupo de fotógrafos. O livro dá exemplos ótimos, como a Lostpedia, aquela enciclopédia online criada por fãs da série Lost, ou o fenômeno dos lolcats, lembra? Claro, é nesse nível que a maioria das interações online acontece. É onde o sentimento de pertencimento é mais forte. Mas aí subimos para o terceiro nível, o valor público. Aqui o que é criado serve a todos, inclusive a quem não participou. A Wikipédia é o exemplo perfeito. Eu posso nunca ter editado um artigo, mas eu uso a ferramenta toda semana. Softwares de código aberto, como o servidor Apache, que roda boa parte da internet, são outro exemplo. E por último, no topo, o mais complexo de todos, o valor cívico. Sim, é quando a participação é usada de forma coordenada para tentar mudar ativamente a sociedade. O objetivo aqui é ação política ou social. Os exemplos que ele cita são muito fortes. Um é o Ushahidi, uma plataforma que surgiu no Quênia em 2008. Durante uma crise de violência, cidadãos comuns usaram seus celulares para enviar relatos de ataques, e isso era mapeado em tempo real. Eles criaram um sistema de alerta que nem o governo conseguia oferecer. Outro exemplo é a campanha Chá de Rosa na Índia, onde milhares de mulheres enviaram calcinhas cor-de-rosa pelo correio para um grupo radical que havia ameaçado casais que demonstravam afeto em público. Foi um protesto criativo e massivo. Essa divisão em 4 níveis faz muito sentido. Mas fico pensando se a fronteira entre eles não é um pouco fluida. Algo que começa como valor pessoal pode se transformar em comum e depois em público. A intenção inicial nem sempre define o resultado final. Ótima observação. E essa é a beleza desse ecossistema. Não é uma escada rígida, as coisas se misturam e evoluem. O ponto principal que o Schirk levanta com esse espectro é sobre a dificuldade. Criar valor pessoal e comum é relativamente fácil. Acontece quase que espontaneamente. Já a criação de valor público, e especialmente cívico, é muito mais difícil. Exige intenção, organização, liderança e, acima de tudo, a construção de uma cultura que sustente esse tipo de colaboração. O desafio não é mais tecnológico. As ferramentas estão aí. O desafio é cultural e social. No fim das contas, o que ele descreve é uma mudança de paradigma. Saímos de um mundo que tinha basicamente 2 modos de comunicação, a transmissão profissional, de um para muitos, e a conversa privada, de um para um, para um ecossistema onde tudo se mistura. Amadores produzindo conteúdo com alcance profissional, a participação deixou de ser exceção e virou um elemento central da nossa cultura. Isso nos deixa com a grande questão que o livro propõe para o futuro. Se a transição da passividade da TV para a participação na internet é uma mudança tão fundamental quanto a transição da vida rural para a urbana na era industrial, quais novas instituições sociais equivalentes aos grupos de ajuda mútua e partidos políticos daquela época ainda precisamos inventar para dar sentido e propósito a essa nova realidade conectada? E se você gostou de nosso papo, compartilhe nosso podcast com seus amigos. Porque é tempo para o entendimento. Até a próxima!